Olá galera, então dando continuidade ao estudo do roteamento em multicast. Na aula passada a gente falou sobre o protocolo PIN e apresentamos o modo denso, né? Implementamos também numa topologia. Nessa aula a gente vai falar então do outro modo, o modo sparse mode, e vamos implementar também na mesma topologia. Vamos verificar que esse modo ele é o mais eficiente de se configurar, ele funciona melhor que o modo denso, né? E isso, pessoal, em qualquer situação, em qualquer topologia, o modo espaço vai funcionar melhor. Porém, em situações em que você tem clientes não tão numerosos e também que eles não estejam muito espalhados ou estejam em localidades específicas, o modo espaço ele vai funcionar melhor ainda, né? Ele vai se sobressair mais ainda, né? Porque nessas situações, se você tem um modo denso, você acaba desperdiçando muita largura de banda da sua infraestrutura, né? Por causa da natureza de transmissão, né, do modo denso, né, que é do tipo push, e aí você precisa fazer os prunes, enfim, não é muito eficiente. Então, nesse caso, o modo espaço vai funcionar melhor, pois ele utiliza a distribuição do tipo pool. Então, qual que é a premissa nesse caso? É que não há clientes interessados na transmissão multicast, a princípio, né, a menos que essa transmissão seja solicitada, que é o que não ocorre no modo denso, né. E é importante também a gente destacar que para que a transmissão funcione no modo espaço, é preciso a configuração de uma entidade chamada Rendezvous Point, RP. Então, ele é um centralizador aí das minhas transmissões multicast, né? Ele acaba atuando como a raiz da minha árvore multicast, né? Então, a gente viu que tem dois tipos de árvores, né? A compartilhada e a árvore origem, né? Que é do tipo SPT, né? SPT, sigla de Shortest Path Tree, né? Então, no modo espaço, pessoal, vai acontecer as duas árvores. Então, quando aparece um cliente aqui, né, ele vai mandar um GMP join, que vai gerar um pin join, né? E nesse caso, vai se formar a árvore compartilhada aqui entre o RP e o LHR, né? E aí vai formar uma entrada do tipo *G. Já entre o FHR e o RP, vai se formar uma árvore também, só que nesse caso, a raiz da minha árvore vai ser a origem multicast, né? Então aqui você tem a árvore compartilhada, a árvore SPT, né? Então a árvore SPT entre origem e RP, árvore compartilhada entre RP e o LHR. Pode acontecer de que esse caminho das duas árvores em que você tem o Rendezvous Point como entidade centralizadora, pode acontecer que esse caminho não seja o melhor para determinado destino. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a partir do momento que as duas árvores são criadas, o LHR toma conhecimento de quem é a origem multicast através do RP, né? E aí ele consulta a tabela dele, ele vê lá o RPF, né, o Reverse Path Forwarding, e descobre que existe um melhor caminho, né, para essa origem. Em outras palavras, ele descobre que a interface dele com o Rendezvous Point não é a interface RPF dele para essa origem. Então, o que ele faz? Ele gera aqui um pin join, né, tá aqui, ó, pro FHR, tentando formar aqui uma árvore SPT diretamente com essa fonte, né? E aí, formando essa árvore SPT, a transmissão passa a ser por aqui e não mais por aqui, como era antes, né? Então, no modo espaço, o que acontece? Você não tem essa situação de roteamento subótimo, porque apenas o primeiro pacote ocorre por esse caminho aqui das duas árvores, que pode ser o caminho não ótimo, né? Nesse caso, então, aqui o primeiro pacote vai por aqui, o R3 descobre que tem um caminho melhor, e aí os pacotes subsequentes já vão pelo caminho ótimo, né? É isso que ocorre com o modo espaço e por isso não ocorre roteamento subótimo. A gente também tem o conceito de registro do PIN, né? Então, a partir do momento que estão se formando as árvores, os roteadores aqui eles precisam se registrar no Rendezvous Point. Então é como se ele estivesse batendo ponto, né? Batendo o cartão dele. E nesse registro ocorre um tunelamento, né, na transmissão, né? A gente consegue ver dois IPs nessa comunicação. Então, a gente consegue ver isso melhor quando faz uma captura no Wireshark, né? Então, por exemplo, foi feita uma captura aqui entre o FHR e o Rendezvous. Vejam que o IP que aparece aqui, ó, origem é o IP da câmera e o destino é o IP do grupo de transmissão.
Então, esse aqui é o IP que aparece, é o IP mais externo, que é esse daqui, né? Só que internamente existe um pacote IP encapsulado, né? Com o IP do FHR, 23.2, e o destino é o IP do Rendezvous Point, né? Que é a comunicação entre eles aqui, é o tunelamento, está acontecendo um tunelamento. Isso fica claro, pessoal, quando a gente analisa aqui o campo protocolo, né? De cada IP, cada cabeçalho IP. Aqui, está dizendo que acima dele está o PIN, né? E aí tem um PIN aqui do tipo registro, né? Já aqui, o protocolo acima dele é a aplicação, né? No caso é o SMP, né? É o que está sendo transmitindo. No caso, um ping. Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente consegue ver isso claramente quando começa a configurar o PIN no modo espaço. Que quando a gente olha as interfaces, né? Dá um show interface brief, aparece lá as interfaces do tipo túnel. Para configurar, pessoal, o modo espaço é tranquilo. Basicamente são 3 coisas, então a gente tem que habilitar o roteamento multicast, temos que habilitar o PIN no modo espaço em cada interface participante, né? O comando é esse aqui, IP PIN Sparse Mode. E também, por último, né, e não menos importante, a gente precisa definir quem é o rendezvous point da minha topologia, né? Pode ser um ou mais. E aí, pessoal, essa definição de rendezvous point, ela pode ser feita de 3 formas. Uma é de maneira estática, né? E as outras 2 de maneira dinâmica. De maneira estática, então, você executa um comando, né? O comando é IP PIN RP address e o IP do rendezvous em cada roteador participante da minha topologia. Sem dúvida, uma solução aí bastante simples, mas funcional, né? Só que não é muito escalável, né? Então, quando sua topologia é muito grande, começa a ficar difícil, né? E também fica mais difícil também se você quer ter mais rendezvous points na sua topologia, né? E um outro problema também é que ele não responde automaticamente a mudanças, né? Então, se o meu rendezvous point ele cai, morre, eu vou ter que configurar outro na mão, né? Não existe esse chaveamento. O que ocorre aqui na maneira dinâmica, né? Então, de maneira dinâmica, você pode definir o rendezvous point usando AutoRP ou BSR, né? BSR. O AutoRP é proprietário da Cisco, o outro não, o BSR é aberto. Os dois funcionam de maneira bastante semelhante, né? Eles utilizam 2 conceitos, né? Que são os candidatos a RP. O RP aqui é CRP, né? Candidates RP. Então, quem que é o potencial rendezvous point na minha topologia, né? Então, esse roteador ele tem que se apresentar, né, como candidato. E você tem aquele que apura essa informação, aquele que faz a apuração. Tais roteadores se mostraram candidatos. Quem vai ser o vencedor, né? E aí, baseado em alguns critérios, é definido aí o meu rendezvous point. Inclusive, pode ser mais de um. E essa situação é interessante, que aí você pode fazer o balanceamento de carga, né? Entre os rendezvous points. Mesmo não tendo mais de um, né? Vamos imaginar que tenha só um, mas você tem outros candidatos. Então, a partir do momento que um RP cai, o seu RP caia, o outro já vai assumir, né? O outro candidato. Então, quem faz esse controle da informação dos candidatos são os agentes de mapeamento, no caso do AutoRP, os MIs, e no caso do BSR são os Bootstrap Routers, né? Os BSRs. Né? Esses caras fazem a apuração aí e divulgam essa informação do rendezvous point. Então, basicamente, eles mandam num grupo multicast, né? Então, eles usam aqui o grupo 2240140. O AutoRP, então, ele utiliza esse grupo, né? Ele chama de Discover. Então, é para descobrir quem é o RP. Então, ele está divulgando, para tal grupo, esse fulano aqui é o RP. Já no outro grupo é esse cara aqui, né? Então, através dessa transmissão, essa informação é difundida na minha rede. E os candidatos, por sua vez, eles mandam RP announce nesse grupo multicast. No BSR é semelhante, né? Então, o RP Discovery ele é chamado de Bootstrap, mesmo grupo multicast, né? Já o anúncio das candidaturas, que é o advertisement aqui, que ele chama, ele utiliza o grupo do PIN, All PIN Routers, né? 2240013. Né? Então, pequenas diferenças, né? Mas uma outra diferença também é que aqui, nesse caso, o MA ele faz todo o cálculo e já divulga para a minha topologia quem é o RP de cada grupo. Aqui não, ele só mostra as informações. Existe tal candidato, ele tem tal prioridade, né? E aí, cada entidade da minha rede,
vai fazer o cálculo e vai descobrir quem é o RP da minha rede. Então, fica essa questão do cálculo do RP fica descentralizado nesse caso aqui. Pequenas diferenças. Só que, pessoal, não sei se vocês perceberam, nesse caso a gente tem uma inconsistência, né? É o famoso problema do ovo ou da galinha. Quando você quer definir dinamicamente o RP, né? Porque, veja bem, se para o multicast funcionar em Sparse Mode, é preciso que eu conheça quem é o rendezvous da minha rede, o RP, para determinado grupo, né? Eu preciso saber. Só que, qual que é a solução proposta aqui? Que eu transmita em 2 grupos multicast aqui, para que eu descubra quem é o RP da minha rede, né? Ou seja, eu preciso transmitir em multicast para descobrir o RP. E por que eu preciso descobrir o RP? Para transmitir em multicast. Então, ou seja, você tá ferrado, né? De qualquer forma. Então, como é que foi solucionado esse problema? Eu trago aqui 2 soluções principais, né? A primeira é o quê? Eu definir estaticamente, né? Com aquele comando, esse comando aqui. Definir estaticamente quem que é o rendezvous point para esses grupos aqui. E aí, uma vez conseguindo transmitir nesses grupos, aí você consegue definir quem é o rendezvous da minha rede. E a outra forma, que é a forma preferida, é utilizar o modo Sparse Dense Mode, né? O modo Sparse Dense. Por que a forma estática não é interessante, pessoal? Porque, você está utilizando uma solução estática para que sua solução dinâmica funcionar, e aí você quebra toda a sua solução, sabe? Não fica uma coisa muito legal e também não tão bem gerenciável, sabe? Não é a melhor solução, não é a solução mais elegante. Então, é interessante você utilizar o modo Sparse Dense, né? O que é o modo Sparse Dense? Você sempre vai tentar transmitir em modo sparso. Caso não consiga, transmita em modo denso. É esse caso aqui. Eu preciso fazer uma transmissão para esses 2 grupos. Só que para transmitir para esse grupo, eu não tenho rendezvous point. Já que eu não tenho rendezvous point, eu transmito em modo denso, né, que é o modo push, né? Uma vez transmitido em modo denso, eu descubro quem é o RP da minha rede. Sabendo o RP da minha rede, eu consigo transmitir em modo sparso. Então, minhas outras transmissões passam a funcionar em modo sparso. Então, o modo sparso denso é isso. Tente sempre transmitir em modo sparso. Se não der, transmite em modo denso. E o comando é semelhante, né? IP pin Sparse Dense Mode. Basicamente é isso. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui na prática a implementação do modo pin sparso. Mesma topologia. Já habilitei o roteamento multicast. Vou aqui no LHR e definir aqui um cliente para o grupo 238.38.38.1. Então, na minha loopback 1, P. Então, defini aqui um cliente na minha loopback 1 aqui. E agora, pessoal, vamos definir o modo sparso aqui nas interfaces. Mas antes, vou habilitar aqui o debug do pin, só para a gente ter tem umas informações a mais aqui, né? O comando é semelhante, né, pessoal? Ops. Só para ficar claro aqui, eu vou dar uma interrogação, e dar a opção aqui do modo espaço denso, que não é o que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o modo espaço. Copiar essa coisa aqui. Definindo as outras 2 interfaces. Ele fala aqui, checando o DR na interface 000, e ele fala aqui que houve uma mudança de DR, que antes era desconhecido, passou a ser o 12.2, que é esse cara aqui. A mesma coisa acontece aqui na 0/1, né?
Não, então veja que a gente tem o conceito de DR também dentro do escopo do PIN. Né? O DR justamente é para centralizar aí algumas transmissões para que não ocorra duplicidade de transmissão. Em R1, vou fazer a mesma coisa. Minha vizinhança subiu, né? Show IP pin neighbor. Temos um vizinho aqui, 12.2. Ele mostra aqui que o meu vizinho é o DR aqui da rede. Aqui também mostrou a vizinhança app. Bacana. Vamos aqui em rendezvous. PIN definido nas duas interfaces. Também tem aqui a informação de DR. Maravilha. Habilitar aqui na loopback. E na fast 0/0. Então, definido aqui. Habilitado o PIN, né? Nesse caso aqui em duas interfaces. Tá aí. Vamos consultar aqui a tabela de roteamento. Vejam que eu tenho apenas o grupo do RP Discovery, né? O 0140, né? Que não é o nosso caso aqui. Ele sempre cria esse grupo, né? Vamos gerar uma transmissão aqui na câmera. Ó, veja que não dá certo, né? A nossa transmissão não tá indo. E por que não tá indo? Porque eu não tenho rendezvous point, né? Então aqui, ó. Tabela vazia. Em LHR, existe, só que ó, minha interface AppStream está como null. Não tenho rendezvous point, ó, né? E nem caminho RPF. Mas a interface aparece aqui a informação do grupo porque existe aqui um interessado, né, um cliente nesse grupo. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente precisa definir o meu rendezvous point, né, na minha topologia. Então vamos fazer isso. A gente vai então apontar o nosso rendezvous. Obviamente, o nosso RP vai ser o roteador rendezvous, né? E a gente vai definir na interface loopback, né? Loopback 0, IP 3333. Só que para isso a gente precisa habilitar o PIN nessa interface também. Está aqui habilitado. E vamos ao comando IP RP address 3333. Tem o comando show IP pin RP, que ele mostra, ó, pro grupo final 40, meu RP é esse aqui, né? Nesse caso eu tô falando para todos os grupos, né? Eu poderia definir. Nesse caso está vazio, porque eu não configurei ainda, né? Deixa eu copiar esse comando. Vejam que já começa a aparecer aqui o túnel que eu falei para vocês, né? O encapsulamento, né? Para esse endereço. E o registro, né? Olha a interface túnel 0 e túnel 1. Show IP pin túnel, olha só.
Aqui não mostra muita coisa, mas vamos terminar a configuração aqui, a gente vai conseguir ver mais coisas. Tá aí, ó, dizendo que a origem é 23.2 e o RP é 3.3.3.3. É um encapsulamento feito, né? Finalmente vamos em LHR. Entrou em modos forward na árvore compartilhada. Bom, feito isso, pessoal, vamos olhar aqui. Ainda não temos entrada, né? Então vamos fazer a transmissão novamente. Ó, transmissão ocorrendo aqui. Aí tem as informações aqui, tem o prune feito. Tem muita informação aqui. Vamos olhar de novo a tabela. Ó, agora aparece aqui, ó, entrada de árvore SPT, né? Tipo SG. Então, interface upstream 1/0, essa aqui, e downstream 0/0, né? No modo espaço. Tá encaminhando. Em rendezvous, vejo que a interface downstream está null, né? Porque a transmissão não vai por aqui, vai por aqui. E aqui a gente tem, ó, interface upstream 0/0 e downstream a loopback 1. Então, funcionando, né? Ó, perceba então que o 3333 aparece como o RP do grupo aqui em questão, né? Aqui interessante, ó. LJT. Tá vendo aqui? Então, o T, olha só, quer dizer que é uma árvore SPT. Árvore do tipo source. Essa aqui. Essa aqui já não tem o T, ó, porque é uma árvore compartilhada. Tá certo. Ele formou também um túnel, né, pro rendezvous point. No caso, a origem é o próprio rendezvous aqui, né? Legal. Vamos fazer uma transmissão na câmera de baixo no grupo 32. Não existem clientes para esse grupo, né? Eu não configurei cliente aqui. Então, o que acontece? Aparece aqui, ó, 172.16.2.10, mas a interface downstream fica como null. E não tem registros aqui, ó, do 2.10 no FHR, justamente porque eu estou no modo espaço, né? Não tem interessados aqui, né? Se eu for em LHR, da mesma forma, não aparece o grupo 232. Então, vamos configurar um cliente nesse grupo. Feito. A transmissão passou a ter resposta, né? Que agora tem um cliente. Vai ter que aparecer aqui uma entrada na minha tabela. Que é o que ocorre, ó. 16.2.10, essa câmera de baixo.
incoming 00, outcoming loopback 1. Maravilha. Percebe, pessoal, que qual é o caminho escolhido aqui, né? Vai aqui, sai da câmera, vai para o R1, de R1 vai para o LHR. Então, esses roteadores eles não estão envolvidos na transmissão. Então, esses roteadores eles não têm que ter, por exemplo, o FHR não tem que ter informação desse grupo, né? E é o que efetivamente corre, ó. Só tem do grupo 38, da transmissão anterior. Do grupo 32, ele não conhece, né? Porque não é modo denso, é modo espaço. Então, só é mandado para quem está realmente envolvido, né? O FHR não precisa saber, né? O rendezvous, ele sabe, né? O rendezvous é porque é o centralizador das transmissões. Mas a interface downstream dele, ó, tá como null. Então ele não repassa, né? Ele não faz parte do caminho. Legal. Por último, pessoal, vamos testar aqui a resiliência da nossa rede, né? Então, por exemplo, o R1 está escolhendo vir por aqui, né? É o melhor caminho, né? Vamos imaginar que essa interface caia. Então, a rede tem que convergir e o tráfego tem que ir por aqui. E, por consequência, o roteador FHR ele passa a fazer parte do caminho e ele vai ter que ter uma entrada nesse grupo 32. Então, vamos fazer esse teste. Deixa eu ver se está rolando a transmissão aqui. Já parou. Vamos ligar novamente. Derrubar, né? A interface, dá um shutdown. Ó, tô perdendo pacote. 3 pacotes. 4. Perdi 4 pacotes, transmissão retornou. Ou seja, recalculei aqui, reconvergiu minha rede, descobri que tem um caminho por aqui. Então vamos confirmar isso, né? Então vou aqui em R1 e vou consultar novamente a tabela de roteamento. E olha só, para a câmera 16210, né? A minha interface downstream agora é fast 0/0, que é essa daqui. Então, o tráfego que ia por aqui, agora está indo por aqui. Então, por consequência, o FHR tem que passar a conhecer, né, esse grupo. E é o que acontece, olha só. Interface upstream é a fast 0/0, essa aqui. E a downstream 0/1, que é essa aqui, para o rendezvous. E o rendezvous que antes, a outgoing interface dele, antes estava com null, né? Aqui. Agora vai encaminhar. Tá aqui, ó. Forward. Então, funcionou. Tá certo, pessoal? Então, esse é o modo espaço, né? Funciona bem. Sempre configure a sua rede em modo espaço, ao invés do modo denso. A gente viu aí que ela é mais eficiente. Então, economiza os recursos da sua infraestrutura. Tá certo? Então é isso. Agradeço aí a audiência. Um abraço a todos.